1 Tessalonicenses, capítulo 3, de 10 a 13. Diz assim a palavra de Deus. Trata-se de uma pergunta que começou no versículo 9, quando Paulo pergunta sobre quanta gratidão podemos expressar a Deus por vós, diante da grande satisfação com que nos alegramos por vossa causa diante do nosso Deus. Verso 10. Rogando continuamente, noite e dia, para que possamos ver o vosso rosto e suprir o que falta à vossa fé, que o próprio Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso Senhor, preparem o nosso caminho até vós. E o Senhor vos faça crescer e transbordar em amor uns para com os outros e para com todos, como também nós transbordamos em relação a vós, para fortalecer o vosso coração, tornando-vos irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Palavra do Deus Altíssimo. Queridos irmãos, o Senhor é soberano. Essa é uma verdade dita e repetida. E essa soberania, ela se ressalta quando, por exemplo, lemos 1 Tessalonicenses capítulo 2, e somos informados que o apóstolo Paulo desejou intensamente voltar à cidade de Tessalônica, rever a igreja de Tessalônica. No entanto, e além do desejo intenso e dos planos elaborados, da decisão tomada, da determinação de voltar, ele confessa que foi impedido por Satanás. A palavra impedido traduz uma palavra grega que significa obstrução. Quando você olha uma estrada que se torna intransitável porque colocaram pneus pegando fogo, paus, pedras, árvores, pedaços de árvores, e as imagens aéreas mostram o longo engarrafamento. Aquela estrada foi obstruída, ela se tornou intransitável, e Paulo admite que, apesar do intenso desejo e da decisão dos planos concretos de voltar, ele não os concretizou. Por quê? Porque Satanás obstruiu, impediu o seu retorno àquela cidade, para que Paulo não edificasse aquela igreja recentemente plantada, e de onde ele teve que sair às pressas. Provavelmente aquela igreja não estava obedecendo todas as orientações, provavelmente aquela igreja também não tivera tido o tempo necessário para um doutrinamento, como Paulo estava acostumado a fazer, e o apóstolo quis retornar, mas ele foi obstruído por Satanás. Muitas pessoas pensam que fazer a obra de Deus é só uma questão de querer, de boa vontade, de disposição e de amor. É verdade, a obra de Deus requer compromisso, vontade, determinação, disposição, gratidão, mas não depende só disto. Existe um mundo espiritual maligno que trava, que impede, que obstrui, para que a obra não ande. Impedir Paulo de retornar àquela igreja foi estratégia satânica para prejudicar aquela igreja. O caminho do apóstolo foi obstruído. Por isso Paulo enviou Timóteo com 3 propósitos. Primeiro,
Esterizo é o verbo, fortalecer aquela igreja. Em segundo lugar, dar ânimo para Caleu, encorajar, fortalecer, consolar, confortar, dar ânimo, vigor à fé. Com que propósito? Ninguém fraqueje diante destas tribulações, porque Satanás atuou em duas frentes, uma impedindo Paulo de retornar, e a outra levantando tribulações severas através de perseguições sobre a igreja, de modo que, diante daquelas tribulações que os faziam sofrer, eles fraquejassem, eles desistissem de seguir a Cristo e abandonassem a fé. Por isso Timóteo foi enviado para fortalecê-los, para lhes dar ânimo na fé, para que não fraquejassem diante das tribulações. E Paulo enviou Timóteo porque não deu mais conta de suportar a preocupação, porque Paulo teve medo, humildemente admite, que o tentador vos desencaminhasse. Quando Satanás tenta, o resultado que ele espera de nos submeter a teste é que nós fraquejemos e, consequentemente, deixemos o caminho, a vereda cristã, o caminho do Senhor, os santos e retos caminhos do Senhor. Portanto, ele ataca. Havia uma obra maligna contra Paulo, havia uma obra maligna contra aquela igreja, para desencaminhá-la pelo fraquejar da igreja diante das tribulações. Então, queridos, o apóstolo Paulo, agora, ele recorre e ele apela para a única arma capaz de vencer Satanás, a oração. Por isso, ele diz rogando, e a palavra indica não apenas aquela oração, mas a súplica, o rogar daquele que, ao pedir, deixa claro para Deus que é um rogo que vem do fundo da alma, trata-se de uma necessidade, ele precisa voltar, e ele roga, ele suplica a Deus, e o faz continuamente, ininterruptamente. Ele ora sem cessar, e ele é mais enfático ao acrescentar, noite e dia, sem parar, sem interrupção. Com que propósito? Para que possamos ver o vosso rosto. Ele quis ver o rosto dos Tessalonicenses. E por 2 vezes, Satanás o impediu. E agora ele sabe que não é uma questão de querer, não é uma questão de condições, é uma condição de Deus desobstruir o caminho que foi obstruído por Satanás. E só pelo poder da oração. Talvez você já tenha experimentado momentos da sua vida onde a coisa não aconteceu. Você fez tudo humanamente falando correto, você fez tudo o que devia fazer, mas não andou porque tinha obstrução espiritual, havia impedimento maligno. E crentes que não têm discernimento espiritual, que encontram-se ainda na infância, na meninice, na imaturidade, não se dão conta das forças espirituais ocultas, malignas, que trabalham para obstruir, para atrapalhar, para impedir que Deus nos use para a realização da sua obra. Mas Paulo, queridos irmãos, ele sabia. Eu acho interessante a humildade do apóstolo, porque muitos não admitem que foram impedidos por Satanás. Como disse pela manhã, já ouvi pregadores dizer, dá um tapa na cara do diabo. Quem sou eu, um ser vulnerável, pecador e miserável,
para dar um tapa na cara de um ser tão poderoso. Para Deus ele nada é. O Senhor o destruirá com o sopro de sua boca. Nem um carapanã você destrói. Você apenas afasta aquele mosquito de você, mas você não mata com o sopro. Mas o sopro do Senhor é poderoso para destruir Satanás. Ele sim. Portanto, nós temos que compreender que as armas da nossa guerra não são carnais, são armas poderosas em Deus. É a oração. Quando o caminho está vedado, obstruído, impedido, então creia e saiba que existe obra maligna para impedi-lo de ir avante e de crescer em sua vida espiritual e de ser instrumento de Deus. E Paulo tem essa consciência. E ele compreendeu: fui derrotado, não serei mais, porque eu rogo continuamente, ininterruptamente, noite e dia, sem parar e sem cessar, para que possamos, eu e a equipe missionária, possamos ver o vosso rosto. Por isso, no verso 11, ele diz que o próprio Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso Senhor, preparem o nosso caminho até vós. Só Ele, o próprio Deus, o Pai e o próprio Senhor Jesus, só eles tinham condições de preparar o caminho para Paulo voltar a eles. Só Deus tem o poder de desobstruir, desimpedir os empecilhos espirituais satânicos e malignos que são colocados na nossa vida. Por isso, você precisa ter uma visão de mundo que inclua a compreensão de que você não pode apenas interpretar e explicar os acontecimentos apenas à luz das circunstâncias concretas que você conhece, as econômicas, as de saúde, as questões humanas. Elas existem, mas existem também as de natureza espiritual. Elas são invisíveis, mas elas são poderosas e elas precisam ser derrotadas. E a única arma que derrota os impedimentos satânicos é a oração. Por isso Paulo roga continuamente. E eu quero conclamar você a rogar, a implorar, dia e noite, continuamente a Deus, para que Ele prepare o seu caminho, para que Ele vá à sua frente, para que Ele remova que todas as artimanhas, estratégias, ciladas, tudo que foi preparado pelo maligno para você, para impedi-lo de obter êxito, de concretizar planos traçados para a glória de Deus. Você entenda que não será com amigos, com contatos, com ligações telefônicas, com amizades influentes, que você conseguirá liberar o caminho. Não, quando o impedimento é de natureza espiritual, só o poder da oração. Então, seja um homem de oração, uma mulher de oração. Creia no poder da oração. Entenda, a oração é uma arma de grande poder. E nós precisamos orar. As trevas só se abalam quando o crente se ajoelha e ora. Queridos irmãos, nas batalhas desses 37 anos de ministério e de vida cristã, quantos momentos difíceis, quantas derrotas, quantas obstruções, mas somente pelo poder da oração é que tudo foi superado. Se não fosse a oração, eu não daria conta. Se tem rancor em mim e em você, só o poder da oração arranca esse rancor. Se o diabo está usando mágoas profundas, se o diabo está usando seduções, se o diabo está colocando pessoas que estão travando
Basta uma liberação de uma autoridade superior a você, na sua repartição, para que você consiga o que você quer, e só de maldade, de ruindade, Ele não libera, mas não é Ele só. A nossa luta não é contra a carne e não é contra a sangue, é contra Satanás. É isso que a palavra de Deus nos ensina. A obra missionária não é feita apenas com paixão pelas almas. Então você decide ir para um campo missionário. Não. Quando o diabo não quer que o missionário chegue num lugar, de tudo ele faz para impedir que aquelas pessoas cheguem lá para fazer a obra de Deus. E só chegarão se compreenderem que terão que rogar continuamente, sem cessar, noite e dia, ao Senhor, e pedir a Deus o Pai, e pedir a Deus o Filho: prepare o nosso caminho, prepara meu caminho, limpa, tira, desobstrui, faz com que o que está intransitável volte a ser transitável. Eu quero passar, Senhor. Tira o diabo e seus impedimentos do meu caminho. Eu tenho feito essa oração. Tira do meu caminho quem o diabo está usando, o que o diabo está usando. Eu quero prosseguir até o fim. Eu quero poder dizer, se Deus me der a graça de ter lucidez, nos segundos antes de morrer, se Deus me der lucidez, eu quero dizer: combati o bom combate, completei a carreira, não parei no meio do caminho, guardei a fé. Por isso eu tenho dito: Deus, libera meu caminho, Deus, desobstrui o meu caminho, para eu prosseguir. Queridos irmãos, não pode ser diferente com você e com ninguém, com nenhum de nós. Portanto, recorramos à poderosa arma da oração. Apelemos para a oração, porque só por ela. O segundo propósito de Paulo rogar continuamente, noite e dia, é para que, ao voltar à igreja, ele pudesse suprir o que falta à vossa fé. Suprir o que falta. Se a esposa liga e diz: está faltando carne, está faltando feijão, então você se dá conta do que está faltando. Então você compra no mercado e você vai suprir. Os enfermeiros dirão, né, lá na farmácia do hospital não tem penicilina, não tem remédio para dor, não tem fio para costurar os operados, então providencia-se o que falta, suprir o que falta. Em outras traduções tem reparar as deficiências. É uma outra tradução. Deficiências. O que falta? Deficiências. Se você faz um exame de sangue e repara que tem deficiência de vitamina D e etc., então você vai suplementar, você vai suprir o que falta, as deficiências de vitaminas no seu corpo. Uma outra tradução diz completar o que ainda falta. Esta palavra, este verbo, ele é traduzido, por exemplo, no Evangelho de Marcos, quando Pedro e João estavam consertando as redes. As redes precisavam de reparos e eles estavam consertando. Esta palavra é traduzida em 2 Coríntios como maduro, porque o que faltou foi completado, a deficiência foi suprida, foi reparada. Em 1 Pedro e em outras partes, reabilitar. A ideia é de completar o que falta, suprir o que falta à vossa fé. A fé, meus irmãos, ela precisa ser suprida do que lhe falta. A fé pode ter deficiências. Quando Paulo escreve: todavia, irmãos, não queremos que sejais ignorantes em relação aos que já faleceram,
para que não vos entristeçais como os outros que ainda não têm esperança. Doutrinariamente, sobre a morte dos santos, dos que morreram em Cristo, e sobre a matéria escatológica, os acontecimentos que ocorrerão nos últimos dias, doutrinariamente, eles estavam deficitários. E Paulo queria voltar para suprir o que faltava à vossa fé. Quando a Bíblia usa a palavra fé, ela pode estar se referindo ao corpo de doutrinas. Quando nós somos chamados para lutar pela fé, é porque nós temos que lutar pelas verdades reveladas nas quais cremos. Fé. Quando falamos da fé cristã, nós estamos falando da totalidade das verdades reveladas, das doutrinas sobre as quais nós estamos fundamentados, a fé cristã. Portanto, uma igreja, um crente pode ser deficitário doutrinariamente, e ele precisa de mais ensino, ele precisa de mais doutrina, ele precisa conhecer mais, ele precisa conhecer melhor o que Deus revelou sobre aquela matéria. Então há uma deficiência doutrinária. Há também um aspecto ético, porque a fé deságua na moral e na ética. Quem crê, obedece os mandamentos. Quando a moral, o comportamento ético, ele é imoral e pecaminoso, é uma prova de que há deficiências na vida ética e moral. Quando, por exemplo, uma pessoa se diz cristã e aprova o aborto, ela aprova o evolucionismo, ela aprova a ideologia de gênero. Espera aí, nós temos uma fé, adere a uma corrente política, ideológica, comunista, ateísta, anticristã. Como é possível? É incompatível. Ou não conhece o comunismo, ou não conhece a fé cristã, ou não conhece os dois. Um cristão que acredita que pode conjugar socialismo e comunismo com fé cristã. Não dá. Irmãos, deficiências morais no caráter e na conduta. Muita gente, me desculpem a expressão, arrota a santidade, usando um linguajar muito piedoso e evangeliquez. Mas quando você convive com ela, você descobre falhas de caráter que revelam deficiência moral, que é produto de desconhecimento da palavra de Deus, porque uma pessoa que crê em Jesus Cristo não pode ter esta conduta. Esta conduta é incompatível com a fé professada. Deficiências doutrinárias, deficiências morais, deficiências, por exemplo, na área da confiança. Para que você vença a ansiedade, você precisa confiar em Deus. Para que você possa viver em meio às tribulações e superá-las, você precisa confiar em Deus. Quando a confiança em Deus está abalada, então esse aspecto da fé, ele simplesmente, queridos irmãos, nos impede de ser abençoados. Por isso Jesus pergunta, várias vezes ele se dirigiu aos seus discípulos dizendo: homens de pequena fé, onde está a vossa fé? Já viu aquele caboclo corajoso? E chega na hora que ele tem que mostrar coragem, a coragem corre para debaixo da cama e se esconde, e ele demonstra o quão covarde é. Cadê a valentia? Cadê a coragem? Foi parar aonde? E Jesus pergunta: onde está a vossa fé? Vocês não confiam em mim? Confiança. Então a fé bíblica tem o elemento da confiança. Quanto mais fortalecida for a sua fé, maior a sua confiança em Deus será. E você saberá
que, se buscar e priorizar o reino, Ele acrescentará todas essas coisas. O vestir, o comer, o morar, é o que Jesus ensina lá no Sermão do Monte. Há um outro aspecto da fé que pode ser deficitário. A fé sem obras é morta. A fé, irmãos, se expressa através daquilo que fazemos. Por isso, quando 4 homens carregam um paralítico sobre um leito, e eles se dão conta de que não podem colocá-lo diante de Jesus, porque a multidão atrapalha e impede, e ninguém dá a vez, e ninguém sai da frente, e ninguém dá licença. Eles sobem no telhado, eles fazem um buraco, eles descem o paralítico, e a Bíblia diz, vendo-lhes a fé, Jesus viu naquela atitude criativa e ousada a fé daqueles homens. Eles tinham tanta certeza que Jesus tinha poder para curá-los, que eles disseram, nós vamos colocar esse camarada diante de Jesus, de qualquer jeito, nada nos impedirá. Vendo-lhes a fé, uma atitude de fé. Se você diz, eu creio no poder do sangue de Jesus, o seu vizinho cai possesso, e você diz, chama o pastor. Eu não. Então você crê no nome de Jesus, você crê no poder do sangue de Cristo, mas você não vai lá no nome de Jesus. Você chama o pastor, você chama outra pessoa. Será que você crê mesmo, você confia nesse poder, no poder do nome de Jesus, e você invoca esse poder, sabendo que vai ter êxito, porque esse nome é imbatível, e você pode invocar, porque você terá a vitória, haverá uma luta ali. Não vai ser fácil, mas a luta vai ser ganha, porque quem está sendo invocado é o nome do soberano Senhor, Jesus Cristo, cujo sangue foi derramado, o valente foi amarrado, e agora a sua casa pode ser saqueada. Quando você não faz isso, é porque, embora teoricamente diga, eu creio no poder do nome, mas na prática você não confia o suficiente para ir fazer a obra em nome de Jesus. Observaram quantos aspectos da fé podem estar deficitários, podem estar faltando doutrina, pode estar faltando ética, podem estar faltando obras. A fé sem obras é morta. A confiança em Deus, e Paulo diz, eu quero voltar. Foi por isso que Satanás o impediu, porque Paulo queria voltar para suprir o que falta à vossa fé, ou, em outra tradução, para reparar, para consertar as deficiências da vossa fé. A fé pode ter deficiências, e é por isso que a igreja existe, para que através do ministério pastoral, de ensino da palavra, esses elementos possam ser supridos e consertados e reparados. Então, queridos irmãos, o apóstolo Paulo faz uma oração, e ele diz que o Senhor, e só o Senhor pode fazer isso, que o Senhor vos faça crescer. É Ele quem faz crescer. Paulo disse, eu semeei, Apolo regou, mas Deus é quem dá o crescimento. Que o Senhor vos faça crescer. Você precisa crescer. Você precisa alimentar-se da palavra, da comunhão com Deus pela oração e de tudo quanto Deus coloca à sua disposição. Mas mesmo que você faça tudo isso, é o Senhor quem coroa de êxito os seus esforços para crescer. Por isso Paulo diz que o Senhor vos faça crescer. Um segundo pedido, que o Senhor vos faça transbordar em amor. Não apenas que o Senhor vos faça
que o Senhor vos encha de amor, mas que Ele vos encha de amor a ponto de transbordar. Que coisa tremenda! Porque como, meus irmãos, a solução para os nossos relacionamentos está em um amor abundante, superabundante, que enche, que preenche e que transborda de uns para com os outros e para com todos. E o apóstolo Paulo, portanto, generaliza para com todos, até os inimigos, nos ensinou Jesus. Queridos irmãos, não é fácil amar quem nos magoou, não é fácil amar quem nos traiu, não é fácil amar alguém que faz tudo para nos prejudicar, não é fácil amar e perdoar, nunca foi fácil amar o inimigo, mas o Senhor vos faça crescer, o Senhor vos faça transbordar de amor de uns irmãos para com os outros no seio da igreja e para com todos. Por isso nós ofertamos para missões, porque queremos que os que estão distantes do alcance da nossa influência recebam o santo evangelho, que é o poder de Deus para salvar aquele que crê. Sim, e o apóstolo Paulo declara, como também nós, eu e a minha equipe missionária, transbordamos em relação a vós. As igrejas precisam de pastores que transbordem de amor para com os seus rebanhos. Meus irmãos, os pastores não são profissionais da fé. O pastorado não é profissão. O pastor tem que ter atitudes profissionais, como, por exemplo, não parar de estudar. Eu fico impressionado quando tento marcar uma consulta e alguém me diz, o médico está na Alemanha fazendo um curso. Profissionais não param de estudar, não param de aprender. Recentemente o médico disse, livro é atrasado, é preciso estar lendo todos os textos, eu esqueci agora o nome que ele deu, todos os artigos publicados pelas grandes instituições científicas, porque são artigos frescos, recentemente lançados, para você estar atualizado. Então o pastor não é um profissional da fé, mas ele tem que ter uma atitude profissional, de não querer parar de estudar, para melhorar a qualidade da sua pregação. Pastorado não é profissão, mas o pastor tem que ter atitude profissional. Um profissional não dedica menos de 8 horas ao seu trabalho, diariamente. Ele investe seu tempo, sua competência, sua capacidade naquilo que ele faz. Há muitos pastores preguiçosos que não gostam de trabalhar, que não gostam de suar camisa, que não gostam de investir a sua vida e o seu tempo no que fazem. Falta de atitude profissional. Profissionais entendem que o boi não engorda sem o olho do dono. E o pastor que tem atitude profissional, ele dá o melhor do seu tempo, de todo o seu treinamento, para a glória de Deus. Pastorado não é profissão, mas pastor tem que ter atitude profissional, organização do seu tempo. E Paulo diz que ele transbordava de amor. Nós não somos apenas pagos para cumprir tarefas, pregar, visitar, aconselhar. Deu 8 horas, eu vou embora. Não, nós temos que transbordar de amor para com o nosso rebanho. Sabe para quê? Verso 13, para fortalecer o vosso coração. Timóteo foi enviado, capítulo 3, verso 2, para fortalecer. Esterizo é um verbo, fortalecer. E agora Paulo está dizendo que ele transbordava, ele e seus companheiros, sinergon. Timóteo é ministro, é cooperador,
Sinergia é quando uma ação é executada a duas mãos, é quando forças se unem para executar uma mesma tarefa. Sinergia. E Timóteo é chamado de sinergon, de cooperador, de ministro de Deus, alguém que coopera com Deus, que é instrumento de Deus. É Deus quem faz a obra, mas Deus faz a obra pela instrumentalidade dos seus servos. E Paulo está dizendo que ele transbordava de amor para fortalecer o vosso coração. O coração precisa ser fortalecido. O coração na Bíblia é o interior, é o homem interior. É a sede da emoção, a sede da razão, a sede da vontade. É a totalidade do mundo interior, é o homem interior. Precisa ser fortalecido. E a missão pastoral é essa, fortalecer. Sabe para quê? Tornando-vos irrepreensíveis em santidade diante de Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo transbordava de amor para fortalecer o coração da igreja, para que quando Jesus voltasse, e eles comparecessem diante do tribunal para serem julgados, eles se tornassem irrepreensíveis em santidade diante de Deus. Os irmãos têm ideia do que significa ser alguém irrepreensível? É alguém cuja vida, cujo caráter, cuja conduta, cujas palavras, cujas atitudes são tão retas e são tão corretas que você não tem nada para chamar a atenção. Você não tem como repreender, porque você não encontra o que repreender. Irrepreensível em santidade. Se já não bastasse dizer irrepreensível, o apóstolo acrescenta em santidade, que tem a ver com o caráter. A santificação é um processo de transformação para nos tornar semelhantes a Cristo. O propósito da salvação não é apenas nos livrar da condenação eterna e perdoar os nossos pecados, é para restaurar a imagem de Deus danificada pela queda, de modo que progressivamente pareçamos mais com Cristo do que com Adão, mais com Jesus Cristo do que com nós mesmos. Irrepreensíveis em santidade é a reprodução do caráter do Senhor Jesus Cristo na nossa vida, é o fruto do Espírito. Para que a igreja pudesse, diante, disse o apóstolo Paulo, na vinda do Senhor, para julgar a todos, para que a igreja, naquele dia, ela possa se tornar irrepreensível em santidade. O apóstolo e sua equipe transbordavam de amor para fortalecer o coração da igreja. Por isso, eu quero dizer aos maridos aqui presentes, que são líderes do lar, e como nós falhamos nisso, nós devemos transbordar de amor para com a nossa família, para que a nossa família se torne irrepreensível em santidade, não diante dos homens, mas diante de Deus. E quem é irrepreensível em santidade diante de Deus, também o é diante dos homens. Preparemos a igreja para o juízo final. O apóstolo Paulo tinha esta meta: preparar a igreja para a vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos, quando haverá o juízo e todos seremos julgados pelo que fizemos e pelo que deixamos de fazer. A salvação é pela graça, por meio da fé, mas o juízo final será baseado em obras. Em obras, o que você fez e o que você não fez. O seu testemunho e o seu caráter. Portanto, queridos irmãos, vejam
a qualidade pastoral do coração do apóstolo, vejamos o quanto este homem de Deus admite humildemente ter sido derrotado por Satanás, mas para não amargar novas derrotas e vitórias do inimigo, ele roga noite e dia, continuamente, para que o próprio Deus e Pai e o Senhor Jesus preparem o caminho, que ele intervenha para desobstruir, para desimpedir o que Satanás está fazendo. Existem obras do maligno. A Bíblia diz, em 1 João, que ele se manifestou para destruir as obras do maligno. Existem obras do maligno e Jesus se manifestou para destruí-las. Portanto, é pela oração que você recorre a Deus o Pai, a Deus o Filho, para que Ele destrua as obras do diabo que querem obstruir a sua vida, o seu caminho, a sua reconciliação, o seu compromisso com Deus. Eu convido você a baixar a sua cabeça, a fechar os seus olhos e a orar. E a pedir a Deus perdão se você não tem rogado, se você não tem recorrido à única arma capaz de vencer o mal, a oração. Se você tem sido relapso na sua vida de oração, se você não é um guerreiro espiritual, você está perdendo, o inimigo está vencendo, mas você pode virar a mesa pelo poder desta arma incrível que é a oração. Também peça a Deus agora, Senhor, há muitas deficiências na minha fé, doutrinárias, morais, obras, ética, confiança, fortalece a minha fé, para que eu creia, para que eu seja santo em todo o meu procedimento. Ore ao Senhor nesse momento.